Voltamos aqui no fsiqueira.com falando sobre rádio em mais um vídeo Papo de Rádios, e eu queria repercutir contigo algo que nasceu a partir do meu último vídeo, que fala justamente sobre a necessidade da gente reencontrar o sentido na profissão, reencontrar os caminhos, o amor pela profissão, as razões que nos trouxeram até onde nós estamos. E esse vídeo foi colocado numa comunidade de locutores no Facebook, isso gerou bastante comentários, o que me deixou muito feliz. E agora, parte dos comentários me chamou a atenção justamente porque iam na mesma direção. E a direção é mais ou menos o seguinte: nós concordamos com você, Flávio, em relação ao que você colocou, a necessidade da gente reencontrar o amor pelo rádio, mas é difícil, já que antes o rádio dava prazer de fazer e hoje em dia não dá mais. Hoje em dia o rádio é mecânico, é impessoal, é distante, é frio, os locutores não dizem o nome, as trocas de horário não existem mais, o rádio é muito mecânico, e aí as pessoas relembravam coisas que eu também sinto falta, o tempo que a gente disparava a música no LP, você lembra? Você ia lá, colocava a faixa da música, ligava, ficava segurando a música, esperando a hora de soltar o LP e a música ia ao ar. Quando o break comercial, quem, por exemplo, já chegou no rádio automatizado não sabe que antes os comerciais vinham por código, numa tabelinha, e você separava um por cartucho e disparava um por um. Tempo de cabeça de música. A gente media a introdução da música e ia falando até o cantor começar a cantar. Isso era o ápice para o locutor que adorava falar o prefixo da rádio, anunciar o telefone na cabeça, na introdução da música. Hoje você pouquíssimo vê isso no Brasil inteiro. Parece que ficou para trás e as pessoas ficaram saudosistas em relação a esse tempo. E eu também. Eu comecei em 1991 no rádio, cheguei a fazer bastante isso também, peguei essa fase, né? E era muito mais prazeroso de fazer rádio. Mas isso me levou a uma reflexão. Será que nos tempos de hoje cabe esse formato? Aí eu concluí que não. E você sabe por quê? Os ouvintes mudaram. As pessoas mudaram, a relação delas com a comunicação e naturalmente com o rádio também. E a comunicação reflete a maneira que um povo lida com a sua própria cultura. E muita coisa aconteceu de lá para cá. As pessoas mudaram e naturalmente a comunicação também mudou. As pessoas por exemplo, esperam mais do rádio o seu principal gerador de música. Eu tenho um filho de 8 anos que, quando quer ouvir uma música, por exemplo, ele baixa na internet, ele vai no 4Share, ele vai no YouTube. Parece que, diferente de mim, e o pai dele trabalha em rádio, ele já não tem mais essa relação que, por exemplo, eu tinha com rádio, de ficar esperando a música, deixar a fita cassete ali com o play pause, o play rec e o pause o dia inteiro esperando a música tocar, e se a música tocasse carimbada ou com o locutor falando, esperava mais uma tarde, um dia inteiro. Eu já fiz isso, acho que você já também, esperando a música tocar no rádio. Isso não acontece mais. Hoje, é exemplo que eu falei do meu filho, as pessoas baixam a música a hora que querem. Então a relação com o rádio mudou. E se a relação com o rádio mudou, o rádio tinha que mudar. Muda o formato, muda a linguagem, muda o conteúdo do rádio. Mas uma coisa não poderia ter mudado. E aí é o ponto. Nós perdemos a capacidade de ousar, de criar. Nós perdemos a criatividade. Optamos pelo rádio puramente comercial, focado no lucro a curtíssimo prazo, às vezes em detrimento de uma condição plástica legal, às vezes em detrimento de um bom produto. Se priorizou o comercial. Rádio é empresa, rádio é comercial, rádio tem que faturar. Já tem um vídeo sobre isso, você não viu? Busca aqui, porque tem um vídeo que fala dessa relação do artístico e comercial, da importância que os dois têm para a programação. Mas a gente não pode colocar um em detrimento do outro, como muitas vezes aconteceu com a visão comercial em detrimento da visão artística. Assim como a artística também não pode estar em detrimento da comercial. As duas têm que andar juntas. Mas quando uma sobrepõe a outra, o rádio, o produto, acaba perdendo. A gente viu muito isso acontecer. Portanto, o problema não é o que a gente deixou de fazer. O problema é que, ao deixarmos de fazer, a gente não colocou nada à altura no lugar. E abrimos mão da criatividade, abrimos mão da capacidade de ousar. Hoje em dia, todo mundo põe do meio-dia às 2 um programa de talk radio porque o Pânico deu certo. No interior a gente vê muito programa de dance music 2 da tarde, programa romântico meio-dia, programa romântico à noite, porque todas fazem. E um copiando o outro, ninguém ousa. E as pessoas que estão hoje aderindo ao seu vocabulário palavras como interatividade, como compartilhamento, deixando de ser passivas em relação à comunicação e passando a ser ativas através de seus blogs, da rede social,
social, dos fóruns e assim por diante, expondo as suas músicas, seus pensamentos, suas fotos, o seu dia a dia, deixaram de ter essa relação passiva com o rádio. As pessoas estão muito mais expostas à informação do que estavam naquele tempo que a gente sente saudade do rádio. E por isso elas se relacionam com a comunicação de maneira diferente. Então, que proposta nós temos para hoje? Que tipo de rádio nós temos que fazer hoje, contextualizado com o momento em que nós vivemos? A gente deve viver de passado? Claro que não. A gente deve resgatar do passado boas lições e aplicar contextualizado com os dias de hoje. E uma dessas lições é justamente a criatividade. Eu não estou aqui para te dar uma fórmula, um caminho único para o rádio, até porque existem vários caminhos que a gente pode trilhar. Contextualizado com com a região onde você está, com o formato de rádio, com o público que você fala, com o tipo de rádio que você faz. Mas olha, acredite em mim, existem vários caminhos. Será que você já explorou todos esses caminhos? Será que você já pensou todos esses caminhos? Será que o rádio, de maneira geral, já experimentou todos esses caminhos? E olha que existem muitos caminhos para que o nosso meio se fortaleça. Nós somos o veículo da criatividade, da imaginação, que constrói e transforma o som em mundos, em planetas, em universos, na cabeça das pessoas. Será que a gente está explorando isso como eu deveria fazer? Eu acho que essa é a reflexão que eu queria deixar nesse videopapo de hoje. O problema não é o que nós deixamos de fazer, mas o problema é que ao deixarmos de fazer, nós pouco colocamos no lugar. E por medo de ousar, por medo de criar, nós fizemos um rádio seguro, mas extremamente limitado, restrito e que, infelizmente, vai colhendo, com a diminuição de ouvintes, com a diminuição de investimento, de publicidade, vai colhendo a sua falta de ousadia, a sua falta de coragem. Pense nisso e reflita onde você está nesse processo, tá bom? Se você quiser interagir, mandar um tema, comentar, fique à vontade. Meu e-mail é o flavio.siqueira@rocketmail.com e o meu Twitter é o @FlávioFSiqueira. Participe você também. E até o próximo Videopapo de Rádio.